Eu sou fraco se eu peço ajuda? Esse é o tema que nós vamos conversar hoje no Céus e Cérebros, porque, afinal de contas, o céu e o cérebro estão mais conectados do que você imagina. Romanos, capítulo 10, versículo 13 diz: todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Na nova versão de hoje, né, esse versículo. E me chamou bastante atenção porque todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Eu quero que você entenda em todo o programa que eu venho aqui que a gente traga à luz da psicologia, da neurociência, o que a Bíblia fala. Né? A ciência descobriu um pouquinho depois, mas descobriu e de forma excelente princípios, ensinamentos, verdades e tratamentos psicológicos que a Bíblia já declara. Isso mesmo. A Bíblia tem tratamentos psicológicos e eu vou te dizer que antes de Freud, eu acredito que Davi foi o maior psicólogo que já existiu. E psicólogo de si mesmo, primeiramente. Seu filho Salomão foi o mais sábio que se ouve na história, que acredito que era também um grande psicólogo. Você tem pedido por ajuda ou o seu corpo tem clamado por essa ajuda? Essa pergunta eu quero que você pare um pouquinho para refletir sobre ela. Em que sentido? Aqui no versículo diz: todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Então, muitas vezes, o seu corpo está demonstrando que precisa de ajuda. Você não dorme direito, você não come direito, você sente dores que não explica. Você mesmo seguindo uma alimentação correta, saudável, hábitos saudáveis, trabalhando em menos horas por dia, tendo uma rotina que te permite descansar mais, a sua cabeça, o seu psicológico não tem descansado. E aí seu corpo tem manchas, tem marcas, muitas vezes você não consegue largar um vício que te faz mal, prejudica o teu corpo, muitas vezes o seu cabelo pode dar sinais. Enfim, existem inúmeras doenças que estão associadas a um espírito, uma alma doente. E então, esse versículo me chamou a atenção por isso. Todos que pedirem ajuda. Vamos ficar com essa parte aqui, né? Vamos aqui para a gente ser mais justos. Quando a gente pede ajuda, independente aonde e para quem. Como eu sempre digo para vocês, a minha base de vida é a Bíblia Sagrada. Então, se na Bíblia diz para a gente pedir ajuda do Senhor, eu peço ajuda do Senhor. E todo o direcionamento que Ele me dá, eu sigo a partir desse pedido. Então, muitas vezes você não pede ajuda porque foi criada numa cultura de que se você demonstrar fraqueza, se você pedir ajuda, você vai ser fraco. Você vai ser visto como fraco. Mas o que adianta você pagar do forte, do superpoder e estar esgotado mentalmente, fisicamente? Estar literalmente morrendo a cada dia. É isso mesmo. Quando você vê que o seu corpo e a sua mente clamam por ajuda e você não vai atrás de pedir ajuda por esse pensamento, por essa crença errada, você está morrendo um pouco a cada dia. Então você precisa abrir os olhos e a sua mente, o seu coração, para entender e ver isso. Quando o corpo começa a ficar doente, muitas vezes a pessoa que ela tem depressão, ela faz o quê? Ela se fecha, ela se guarda, ela se tranca no quarto, ela só quer dormir, ela não quer fazer nada. E ela não pede ajuda. Então eu posso, ao meu ver, entender que até a depressão é algo que poderia ser minimizado se a pessoa simplesmente abrisse a boca para pedir ajuda, independente de para quem. A gente passa por momentos sim depressivos na vida, é comum. Quando nós perdemos um ente querido, quando acontece um problema grave, quando algo não sai como nós queremos, muitas vezes nós choramos, nos entristecemos, nos sentimos ruins. Isso são momentos depressivos, que é comum na vida de qualquer adulto, qualquer ser humano saudável. Mas agora, esse momento perdurar por dias, meses e até anos, não, isso aí já não é um momento depressivo, isso já é depressão. E muitas vezes, só pelo simples fato de quando você começou a ver os primeiros sinais e você não pediu ajuda, é que você se colocou neste ciclo, que você se colocou nessa
situação. Eu tenho notícias para te dar, espero que todas boas. Que sim, você não vai ser fraco se você pedir ajuda, pelo contrário, vai demonstrar o quão forte você é, porque você venceu uma crença, você vence algo que te colocaram ao longo do tempo na sua vida e você pediu ajuda. Você deu um passo que seria totalmente anormal para qualquer pessoa que foi criado como você foi. Então não, você não será fraco, você será muito forte. E o que eu posso te dizer também é que quando a gente pede ajuda e a gente obtém ajuda saudável, a gente consegue até ser curado daquele mal. Então, se alegre e vamos entender um pouquinho mais a fundo. Quais os sinais que o meu corpo dá quando eu preciso de ajuda? Quais os sinais que a minha mente dá quando eu preciso de ajuda? Temos os sinais físicos, os sinais mentais e os sinais na alma. Eu acredito que os sinais físicos, se a gente vai no médico, talvez de repente ele passe algum tratamento, remédios e ajude a resolver. Mas se não for lá na raiz, observando os sinais mentais e os sinais na alma e tratando todos eles num conjunto, porque nós somos corpo, mente e espírito, você não obtém a cura completa. Você obtém um tempo sem aquela enfermidade e depois isso volta. De repente você vive a vida inteira nesse mesmo ciclo. Você sai de uma doença entre outra, ou aquela doença que você achava que não voltava, voltou. Por quê? Porque não foi tratado corpo, alma e espírito, os sinais físicos, os sinais mentais e os sinais da alma. E sim, o nosso corpo é tão inteligente, é tão maravilhoso que ele sempre nos dá sinais. E eu já vi médicos especialistas admitirem que 99% das doenças que temos são de causa mental ou espiritual. Isso mesmo, 99%. Então, ou seja, eu não estou dizendo que o que você está sentindo ou tendo é mental ou espiritual, mas a ciência que disse que 99%, principalmente câncer. O câncer foi descoberto recentemente, há cerca de uns 2 anos atrás, 2, 3 anos, de que a causa dele é falta de perdão. Você imagina uma coisa que parece até ser simples. Ah, fulano fez isso para mim, eu não vou perdoar. E a tua vida vai corroendo, vai trazendo, vai carregando, e mais na frente você é acometido de câncer. Então, pare para olhar e ver quanto índice de câncer atualmente nós temos tido nessa geração que tem escondido o que sente, que tem abafado o que sente, que tem dito que precisa ser forte, precisa aguentar sozinha, levantar poeira e dar a volta por cima e tá tudo bem. Mas esse, ao meu ver, bater poeira e dar a volta por cima, precisa muitas vezes de ajuda. Porque o corpo e a mente já tá pedindo ajuda há um bom tempo. E você precisa, além de entender isso, se abrir, se permitir pedir ajuda. E como é que eu resolvo, Camila, quando eu sentir sinais físicos, mentais ou na alma de que eu não estou bem, de que eu preciso de ajuda? Como eu resolvo isso? Já que então você está falando e eu entendi que eu estou precisando, eu não estou bem. Eu estou acometido de tal e tal doença. Você resolve primeiro autocuidado. É como eu falei antes, você é forte quando você pede ajuda. E aí então você começa a entender que alguns processos precisam ser feitos. Algumas feridas precisam ser mexidas para que aquele remédio que você vai começar a colocar, ele cure. Se coloque de frente com você mesmo e se permita mexer em feridas do passado. Se permita mexer em coisas que vão doer, vão machucar, vão te fazer chorar, mas para que você libere o perdão, para que você perdoe. O autocuidado é sobre uma alma, uma mente que busca excelência, que busca se curar, que busca se melhorar a todo tempo. Autocuidado não é skincare. Skincare é cuidado do corpo. É o conjunto dessa tríade. Corpo, mente e espírito. Quando nós fazemos skincare, academia, nós estamos cuidando do corpo.
Quando nós fazemos meditação, oração, leitura da palavra, nós estamos cuidando do espírito. Quando nós procuramos psicólogo, terapeuta, rir mais, caminhar mais, expressar mais opiniões, ouvir a opinião das outras pessoas, estar com nossos filhos, esposos, amigos, nós estamos cuidando da mente. É uma tríade que, quando ela funciona em perfeita harmonia, você não tem mais doenças. Muitas vezes você pode pensar assim, nossa, eu conheço fulano e fulano, acorda às 5 da manhã, já se exercita, caminha e trabalha e leva os filhos para a escola e vai e vem. Eu não sei como é que ela dá conta, eu não sei como ela consegue. Eu sei e vou te dizer como. Porque ela cuida da tríade. Provavelmente ela cuidando da tríade, a sua casa se envolve, a sua casa acaba sendo um espelho daquilo que ela é. Porque o homem sim é a cabeça do lar, é o sacerdote da casa. Mas se a mulher não equilibra, se a mulher não arruma, se a mulher não é equilibrada, tudo desequilibra. Por isso que o termo popular é dona de casa. É a mulher que é responsável por isso. Então isso é autocuidado. Mas também falando já nesse ponto, existem muitas mulheres, mesmo empresárias, donas de casa, enfim, elas não têm o auto-amor. Isso mesmo, o auto-amor. Camila, auto-amor, eu me olho todo dia no espelho e eu digo, eu te amo, você é linda, você é maravilhosa, você é um pedaço de mau caminho, todo mundo lhe quer. Não. O auto-amor vai muito além disso, muito acima disso. O auto-amor é aquele que Jesus disse na Bíblia, amar ao próximo como a ti mesmo. Você não tem como amar de verdade se você não se ama. E quando que você não se ama? Quando que eu não me amo, Camila? Quando você deixa alguém passar por cima dos seus limites, das suas crenças, das suas verdades, do que você deseja. Quando você está em uma situação em que tem alguém que só fala sobre desgraça, sobre miséria, sobre coisas ruins, e ao invés de você dizer, por favor, pare com isso, que isso está me incomodando, está me fazendo mal, eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas. Você pode, por favor, mudar o assunto? Você se cala. E o seu corpo e a sua mente começam a trazer sintomas daquele incômodo. E eu tenho propriedade para falar porque, sim, quase sempre eu passo por isso. Porque muitas vezes eu tenho o meu amor próprio, mas uma situação dessa eu penso, eu não vou falar nada porque não vai adiantar. Eu não vou me posicionar porque é só aqui, ó, é só durante essa viagenzinha de 1 horinha, depois eu não preciso ouvir mais. Mas você imagina estar numa viagem com uma pessoa falando 2 horas na viagem só de coisas ruins. Você está andando de carro, ela falando sobre acidente de carro. E trágico, tá? Não acidente, normal que acontece, a gente sabe que acontece todos os dias. Ela está falando somente coisas ruins, reclamando e dizendo não vai dar certo, não vai funcionar, não vai acontecer. Dizendo não, 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 não e coisas negativas a todo tempo. Aquelas 2 horas viram 20 horas. Porque o nosso interior, ele precisa e ele deve ser revestido para que o nosso auto-amor seja completo. Ele precisa se revestir, se encher de coisas boas, de coisas felizes. Vamos deixar as coisas ruins, as notícias ruins, para quem de fato deve dá-las, que é o jornal, que é a TV, que é o jornal impresso. Vamos deixar para nós boas notícias, boas coisas, boas falas, para que assim a gente tenha que esse auto-amor funcione. E com o auto-amor tem algo também que resolve muito bem, que provém dele. Lembra que eu falei que Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo? Então vem a caridade. Mas a caridade verdadeira, aquela em que muitas vezes quando você pratica o auto-amor, de chegar para essa pessoa e dizer, olha, você pode por favor mudar de assunto. O que tu tá falando tá pesado, não tá fazendo bem, não tá legal. Você muitas vezes está na vida dessa pessoa trazendo luz a algo que nem ela não tinha dado por conta. Muitas vezes ela não se dá por conta das palavras negativas, das coisas ruins que ela fala todo o tempo, que ela vomita todo o tempo, como se fosse normal. Então eu te digo fortemente quando praticar o auto-amor
e você começar a ter vontade de ajudar pessoas, conversar com pessoas, estar com mais pessoas, isso é saudável, aceitável e esperado. Porque quando nós praticamos o auto-amor, a caridade vem logo em seguida. Porque nós estamos transbordando de amor próprio. Nós estamos praticando o autocuidado. E isso reflete nas nossas ações. Quando nós começamos a praticar o auto-amor e o autocuidado, tudo aquilo que antes a gente via com olhos ruins ou sem resolução, começa a ter novos olhos e se resolver. Quando você muda, o mundo ao seu redor muda. Lembre-se, Romanos 10:13. Todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Então peça ajuda e seja salva. Seja salvo. Sabe por quê que eu te digo isso e afirmo com todas as certezas? Porque os céus e os cérebros estão mais ligados do que você imagina. E assim eu encerro a minha participação hoje e te espero no próximo Céus e Cérebros. It's